Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. Projeto do vereador Paulo da Farmácia, aprovado por unanimidade, criou em Tupã a carteira da pessoa com deficiência. Vereadora Claudinha cobra da Secretaria Municipal de Saúde agilidade para atendimento aos encaminhamentos de consultas e exames. O quadro Nosso Bolso, com o professor e economista Roberto Kawasaki, falando sobre economia e finanças. Câmara acontece destacando o trabalho dos vereadores. Prefeitura lança a campanha do agasalho em evento com a presença de vereadores. Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. Um projeto de autoria do vereador Paulo da Farmácia e aprovado por unanimidade na última sessão, criou em Tupã a carteira da pessoa com deficiência, um direito extremamente importante e que agora é uma lei. Acompanhe. O projeto de lei de autoria do vereador Paulo César Soares, o Paulo da Farmácia, e que cria em Tupã a carteira do deficiente, possibilitando prioridade em atendimentos e prestação de serviços, foi aprovado por unanimidade. Ao final da sessão, nós conversamos com o vereador, que agradeceu o apoio dos demais parlamentares, possibilitando que os direitos da pessoa com deficiência sejam sempre respeitados. Essa carteirinha é uma carteirinha para identificar os nossos munícipes, né, que são portadores de deficiência. Essa carteirinha vai ajudar a identificar todos os munícipes que são portadores, e também a gente sabe que tem uma lei federal que dá o aval, né, o apoio para que seja incluso todos os deficientes da nossa cidade. Essa lei fala que eles para colocarem no RG, só que eles querem uma identificação do município. Essa identificação para poder a pessoa ter a carteirinha do próprio município para poder, quando for visitar uma cidade, falar, não, eu sou de Tupã, está aqui, ó, a carteirinha da cidade, entendeu? E também para melhorar isso, assim a vida deles, quando eles vão em algum lugar, né, porque tem preferência, tem pessoas que pensam que eles não têm problema nenhum, né? Então, aí a pessoa chega, ele passa na frente e fala, mas por que ele passou na frente? Ele não tem problema nenhum, mas às vezes ele é um deficiente visual, entendeu? Um deficiente auditivo, ele tem a preferência. Então é por isso que a gente pediu para fazer essa carteirinha, né, para identificar a população que tem esse problema, né? E é por isso que sempre estamos lutando pela inclusão, que temos que lutar sempre pela inclusão das pessoas com deficiência na nossa cidade. Inclusive trouxemos vários recursos para ele, um veículo, uma van para transporte, né, a praça acessível, e vamos continuar lutando, né? E eu quero agradecer também a presença que teve aqui hoje da tesoureira Maria Helena Mosena e também do presidente Nelson, que é a presidente da PEDET. Né? É uma lei federal que foi aprovada, né? Então, por isso que a gente está baseando nessa lei, que a gente fez essa indicação, essa lei, né, para poder fazer com que essas pessoas tenham a prioridade onde for. Provavelmente, né, nós devemos fazer como foi feito com o pessoal autista, né? Aqui na própria assistência social, né, com a doutora Thelma, eles vão fazer essa carteirinha provavelmente lá na assistência social, né? Isso aí nós vamos conversar com o prefeito, né, para ele sancionar essa lei, para poder fazer essa carteirinha provavelmente lá na assistência social. Durante a sessão, a vereadora Claudinha do Povo foi à tribuna para cobrar da Secretaria Municipal de Saúde agilidade na destinação dos encaminhamentos de pacientes para consultas e também para exames. Acompanhe. A vereadora Cláudia Aparecida da Silva, a Claudinha do Povo, que também é servidora da Saúde Municipal, ocupou a tribuna durante sessão para cobrar da Secretaria Municipal de Saúde agilidade na liberação dos encaminhamentos de pacientes para consultas e também exames, pois vem sendo procurada por moradores de Tupã reclamando da demora neste procedimento. A minha vinda aqui hoje é o seguinte: eu estou tendo muitas reclamações de pacientes que estão indo nos PSF, passam por consultas médicas, pegam seu encaminhamento, chegam lá, 1, 2, 3, 4, 5 meses, nada de encaminhamento. Pessoas lá, Claudinha, tem como você me dar uma força? Estou com um problema no coração, estou precisando de cardiologista, faz 5 meses que eu não sou chamada. Tá, vou no agendamento falar com as meninas. Cadê o encaminhamento da fulana de tal?
Gente, é um absurdo. Eu peço para a Simone, para a Mariana, que são as duas coordenadoras maravilhosas do PSF, para ver o que está acontecendo nos PSF, porque estão perdendo encaminhamentos. Pacientes esperam tanto para passar por consulta, esperam tanto tempo para chegar esse encaminhamento, e está lá esperando, ansiosa, com problema vascular, problema no coração, ortopedista, que, gente, está demais. Vai procurar, cadê? Perderam. Como perderam? Isso é um absurdo. O PSF perdeu o encaminhamento do paciente, está lá meses esperando passar por consulta e não está lá o encaminhamento do paciente. Cadê o encaminhamento? Eu acho, sim, que às vezes falta profissional de saúde por estar afastado por dengue, por suspeita de Covid. Sim, todos os PSF têm esse problema, infelizmente. Mas, gente, temos que ser mais responsável em todas as partes, principalmente na área de encaminhamento, porque é uma coisa muito séria. Paciente com problema de saúde, esperando esse encaminhamento chegar e não chega porque não está no agendamento. Aí a Claudinha vai lá e deixa as meninas do agendamento louca. Procura aqui, procura ali, nada. E as meninas do agendamento estão de parabéns, porque aquelas meninas são profissionais no que fazem, atende todos com muito amor e carinho, e só que, de vez em quando, a Claudinha dá trabalho para elas. Mas eu peço para o Dr. Miguel, a Simone e a Mariana conversarem com todo mundo dos PSF para ver o que está acontecendo e não deixar mais isso acontecer. Confiram agora o quadro Nosso Bolso, com o professor e economista da Faculdade Facate de Tupã, Roberto Kawasaki, falando sobre economia e também sobre finanças. O nosso assunto do nosso programa de hoje são os investimentos, como, por exemplo, o LCA, o LCI, são as letras de investimento, títulos que são ligados LCI na área imobiliária, LCA na área agropecuária. São títulos muito semelhantes, que têm a isenção de imposto de renda e são opções em relação a letras de câmbio, a fundos de investimento, a títulos de dívida pública do governo federal. Enfim, são manifestações, são possibilidades, são alternativas. Isso sempre que nós comentamos sobre esse assunto, quando se trata de investimento, sempre é bom ter em mente de que o investimento não é ou não diz respeito apenas à rentabilidade, à lucratividade que o investimento traz de uma forma imediata. É fundamental dois outros quesitos que são tão importantes quanto. É a questão da segurança. É preciso, então, que os investimentos tenham uma segurança jurídica, um amparo legal, uma legislação que possa tratar, dispor sobre esse assunto e dar garantia para os investidores, coisa que, por exemplo, não acontece com os bitcoins, que precisam ser ainda regulamentados pelo governo federal. Até lá, é um investimento que traz, em alguns momentos, rentabilidade, já teve rentabilidade muito maior quando no seu início do seu lançamento, mas que hoje já não tem a mesma rentabilidade. E o outro elemento fundamental diz respeito à liquidez, ou seja, quando você transforma o seu investimento em dinheiro imediatamente. Então, vou dar um exemplo das cadernetas de poupança, que são muito líquidas, elas são rapidamente, a qualquer momento, qualquer instante, você pode transformar as cadernetas de poupança, o seu saldo, em dinheiro vivo. Isso é fundamental porque a liquidez está associada com a segurança, ainda que a rentabilidade não seja tão boa quanto as outras opções, como nós falamos agora. LCI e LCA são muito interessantes porque a economia brasileira vive um momento muito favorável com relação ao agronegócio. Então, o LCA é um título de investimento muito interessante neste momento e quando a gente retoma, o governo federal deseja retomar, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida ou financiamentos na construção civil, é evidente que o LCI também passa a ter uma rentabilidade maior. Mas sempre é bom a gente ter em mente o tripé: rentabilidade, segurança e liquidez. A gente não pode e não deve trabalhar apenas e tão somente com a questão da rentabilidade. Muitas vezes a gente fica impressionado com a rentabilidade e esquece da questão dos riscos, da segurança e da liquidez.
e você vai ver depois do intervalo. O Câmara acontece destacando o trabalho dos vereadores. A Prefeitura lançou a campanha do agasalho em evento com a presença de vereadores. Voltamos já.